Sempre uma alegria muito imensa para nós podermos estar junto dos irmãos e, como sempre, sendo muito bem recebidos aqui, né? As irmãs, a igreja se envolvendo aí na recepção, alimentação para todos nós. E nós louvamos a Deus por essa bondade de cada um de vocês e por esse envolvimento missionário que a gente nunca esquece, né? Envolvimento missionário que a igreja de Icaraí tem. Ela se envolve realmente com essa obra que é de Deus, não é nossa. E também é bom rever outros irmãos aqui, né? Pastor João Luiz está ali, Pastor Nóbrega aí com os filhos, muita gente que a gente há tempo que não via, e poder rever vocês é bom demais. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Romanos, capítulo 1. Tivemos aí o privilégio por 2 vezes de receber o pastor Marco, a irmã Marta, ali pregando em Itamonte. E nós recentemente estiveram com a gente lá, e nós louvamos a Deus também por essas vidas preciosas. Ele se dispõe aí, né, pastor? Marca a data que a gente vai. Isso é bom, né? A gente louva a Deus por isso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos tentar ler juntos? Vamos tentar? Romanos 1, 16, 17, assim nos diz a palavra de Deus. Porque eu não me envergonho do Evangelho, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, depois, porque no Evangelho revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vou pedir só os irmãos para tentar entender, tá? Só os irmãos, a minha versão é diferente. Então, 17, vamos lá. Amém. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de sermos chamados filhos de Deus, de estarmos envolvidos nessa obra que não é nossa, ela é do Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos ensinando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Em todo tempo, em todas as épocas, sempre houve adversidades, sempre encontramos dificuldades, as barreiras são inevitáveis, notáveis, mas o Evangelho precisa continuar sendo pregado. Ainda que isso, aos nossos olhos, seja um preço muito alto, o Evangelho precisa ser pregado. Eu quero pensar com os irmãos, de uma maneira breve, sobre a afirmação de Paulo no versículo 16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo faz uma afirmação. O apóstolo Paulo justifica a sua afirmação. Ele diz por que fez esta afirmação. Ele então escreve, desejoso com certeza de visitar os romanos. Então ele usa dessa afirmação, demonstrando nela a sua convicção, a certeza, algo experimentado por ele mesmo, algo vivido por ele mesmo, em Deus.
de que realmente em Deus todas as coisas elas são transformadas quando nós, de corações e mentes abertos, procuramos compreender de uma maneira clara qual é a real vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo traz em si mesmo a certeza de que outras pessoas precisam ainda conhecer esse Deus através da pregação da sua palavra, outras pessoas precisam ser despertadas para conhecer o verdadeiro Deus. E para isso, é necessário que haja, naquele que já conhece a Deus, naquele que já tem a sua experiência com Deus, dar prosseguimento a isso. E ele então traz a seguinte afirmação: não me envergonho do Evangelho. Que coisa linda, né, meus irmãos? Dizer que não se envergonha do Evangelho, que coisa extraordinária. A gente percebe a ação de Deus aí nesta expressão e nesta afirmação de Paulo. Olha, não há nada, não há situação alguma, não há adversidade alguma, não há questionamento algum que venha me fazer sentir vergonha do Evangelho. Eu estou disposto a continuar indo, eu estou disposto a continuar pregando, eu estou disposto a continuar falando de que uma vez o indivíduo tendo ouvido a palavra de Deus e aberto o seu coração, ele tem aí a certeza de que Deus vai entrar nesta vida e transformar de uma vez para sempre. E Deus realmente, Ele transforma. O quanto nós temos nessa caminhada cristã, o quanto temos presenciado de vidas dispostas a fazer aquilo que Deus quer, vidas dispostas a caminharem em obediência, vidas dispostas a pagarem o preço de servirem ao Deus vivo, o quanto temos visto vidas verdadeiramente transformadas. Um novo direcionamento. Pessoas caminhando diferente, pessoas agindo diferente, pessoas pensando diferente, pessoas falando diferente. Quando Deus entra na nossa vida, quando a sua palavra, ela tem a liberdade para penetrar em nós, quando esse evangelho penetra em nós de uma maneira profunda, este é capaz de nos fazer viver realmente em novidade de vida. E é precioso. É algo totalmente precioso. Muda a sua linguagem, muda o seu caminhar, muda o seu agir, porque verdadeiramente a sua vida está entregue. O apóstolo Paulo faz esta afirmação, porque não me envergonho do Evangelho, mas ele se justifica. Ele diz, pois é o poder de Deus. Então vamos pensar em 3 momentos. Primeiro ele diz o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus. Não é algo de natureza humana, diz o apóstolo Paulo. Não nasce no coração humano, é algo que vem do alto, é algo que vem de Deus, tem origem nele. E o que tem origem em Deus é capaz de transformar verdadeiramente. É capaz de fazer o indivíduo agir de maneira diferente. É capaz de fazer a gente pensar diferente. Porque vem de Deus. O poder de Deus realmente é o poder transformador, que nos faz viver como irmãos em Cristo, como servos obedientes, que queremos caminhar juntos, que desejamos as mesmas coisas, que desejamos o progresso da obra de Deus, que abraçamos essa causa, que damos as mãos,
caminhamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é porque tem origem em Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito. O que vem de Deus direciona. O que vem de Deus muda, transforma. O que vem de Deus faz agir diferente. E é isso que o apóstolo Paulo vem também nos ensinando com esta sua afirmação. Olha, ainda que haja muitas dificuldades, ainda que diante de mim surjam muitas pessoas contrárias, muitas pessoas questionando o poder de Deus e o seu agir neste mundo, ainda assim, eu permanecerei firme, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, de proclamar esta verdade. Quando nós saímos às ruas, pregando a palavra de Deus, evangelizando, nós vivemos estas situações. E há aquelas pessoas que dizem: eu não creio nesse Deus. Eu não creio nessa palavra que vocês dizem vir de Deus. Eu não creio neste evangelho. São momentos, são situações contrárias àquilo que naturalmente nós esperamos. Mas vem. E por causa disso vamos parar? Nós seremos detidos por isto? Não. Nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Porque em um momento a semente vai cair em boa terra, vai germinar e vai frutificar. Ontem nós vivemos essas situações, né? Alguns assim pela primeira vez, e quando a gente recebe um não, me parece que causa um certo abalo na gente, né? Porque nós geralmente estamos preparados para receber um sim, e quando recebemos um não, isso parece que mexe com todo o nosso ser. Ainda que temos essa firmeza bíblica, ainda que temos certeza de que estamos sendo conduzidos por Deus, pelo Deus vivo, vivemos essas situações. Esta semana, conversando com um pai, ele disse: pastor, minha esposa e eu ensinamos nossos filhos a viver a palavra de Deus. Ensinamos nossos filhos a serem tementes a Deus. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito delicada, porque os dois deram as costas para o Evangelho, deram as costas para Deus. E o mais duro é que um deles me perguntou: que Deus é esse que não cumpre a sua palavra? Dessa forma, meus irmãos, há muita gente questionando Deus por aí. Há muita gente interrogando a Deus e trazendo a nós estes questionamentos. E se nós não tivermos a ousadia, a disposição, a certeza, a convicção de que pertencemos ao Deus vivo, somos conduzidos por Ele, vivemos para Ele e para Ele. Se não tivermos esta certeza, nós seremos detidos. Mas se esta certeza, a experiência com esse Deus, trouxe verdadeiras mudanças em nossas vidas, nós iremos prosseguir. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
tudo transformado em nós. Não é? Fomos verdadeiramente transformados. E transformados para sermos instrumentos nas mãos desse Deus, para que outras vidas também sejam transformadas por Ele mesmo. E o apóstolo Paulo continua dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas o poder de Deus para quê? É o poder de Deus para quê? Olha, eu não me envergonho do Evangelho. E daí? E ele se justifica, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu estou dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Né? E alguém pergunta, mas poder de Deus para quê? E ele explica mais uma vez: para a salvação. Mas se as pessoas gostam de questionar, gostam de perguntar, interrogar, nos apertar, elas vão continuar perguntando, mas para a salvação, salvação de quem? E a Bíblia responde: daquele que crer. Coisa linda, meus irmãos. E aí a gente vai observando a grandiosidade do amor de Deus, em que, havendo interesse, havendo desejo, o desejo por essa mudança, por essa transformação, o indivíduo recebe a salvação. Isto significa de que Deus está de braços abertos para receber todo aquele que crê na sua palavra, crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estas mesmas convicções, esta mesma certeza precisa caminhar com cada um de nós, porque os desafios, eles permanecem. As dificuldades enfrentadas pelos servos de Deus no passado também existem muitas hoje. Elas estão aí, são visíveis, são notáveis. E nós precisamos estar realmente dispostos a cumprir o nosso papel enquanto instrumentos usados pelo próprio Deus. E a gente olha para as Escrituras e a gente vai descobrindo o quanto Deus age através da sua palavra. A gente olha lá para Isaías 55, no versículo 11, e nós encontramos lá a seguinte expressão: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Isso nos anima, né? Nos dá certeza de que Deus está agindo e que a sua palavra, ela vai cumprir na vida daquele que ouve, daquele que crê, daquele que quer, os propósitos do próprio Deus. Ela nunca vai voltar vazia. Ela vai prosperar naquilo para que ela foi enviada. E disso nós precisamos ter a certeza e trazer isto em nossos corações. Como estamos nós diante das adversidades? Como estamos caminhando enquanto servos de Deus diante dos questionamentos? Como estamos nós diante de Deus no que diz respeito à proclamação deste Evangelho,
desta palavra que dá vida e que transforma a vida daquele que crê. E me faz lembrar ainda, quando Jesus, lá no capítulo 6 de João, ele começa a fazer o seu discurso, ele diz que ele é o pão da vida que desceu do céu. E ali Jesus é questionado e as pessoas começaram, alguns num determinado momento, se retirar da presença dele. E Jesus diz assim: olha, eu sou o pão da vida que desceu do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que olhar para o Filho, crendo, tenha vida eterna. Deus transforma verdadeiramente quando há no coração do ser humano o desejo de alcançar nele a salvação que todos nós precisamos. Porque eu não me envergonho de maneira alguma da palavra de Deus. Eu não me envergonho das boas novas, porque eu trago no meu coração a certeza e a experiência de que este Deus verdadeiramente muda situações. Eu tenho certeza de que Deus joga por terra aqueles que pensam ser alguma coisa e não são, e transforma essas pessoas. O apóstolo Paulo traz estas marcas, essa experiência profunda que tem somente aquele que verdadeiramente teve um encontro real com este Deus. Olha, nada será capaz de me fazer parar. O meu desejo é estar com vocês, mas eu continuo proclamando essa verdade, essa palavra, não vou desistir, haja o que houver, porque eu sei, eu trago isto comigo, eu experimento, eu vivo, eu sei que Deus faz. Eu sei que Ele transforma. Eu sei que Ele mostra a direção por onde devemos seguir. Eu sei que uma vez, tendo dado a liberdade ao Teu Santo Espírito de agir em nossas vidas, Deus faz mudanças, e essas mudanças, elas são notáveis a todos aqueles que estão à nossa volta. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, o Evangelho é o poder de Deus, eu imagino que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras também, de que aquele indivíduo que se submete a ele, ouve essa palavra, abre o seu coração, se entrega verdadeiramente, vai trazer em sua vida alguns sinais, ou sinais notáveis, bem visíveis, e que estes sinais de vida, de testemunho, de vivência, de experiência com esse Deus, irão fazer com que outras pessoas também venham verdadeiramente entregar suas vidas a este Deus, viver para Ele e proclamar a sua palavra. O Evangelho é de Deus. Não tem origem no ser humano. O ser humano é perfeito, é falho. Deus é perfeito em todas as suas ações. O ser humano é falho, mas Deus é perfeito em todas as suas ações. Por isso eu digo que este Evangelho é verdadeiramente o poder que vem do alto para transformar, para salvar aquele que crê. E os irmãos então percebem que aqui entra a decisão do ser humano. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas é para aquele que crê. E a decisão, a escolha, agora é do ser humano. Se quer realmente viver em novidade de vida, se quer realmente viver no centro da vontade de Deus,
se quer realmente ser esse instrumento, com marcas notáveis, para que as pessoas vejam e saibam que pertence ao Deus vivo, que é Filho de Deus, e que cumpre a sua vontade aqui neste mundo. Depende de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Queria só que você repetisse comigo, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Para quê? De quem? Depois, mais uma vez. Eu não me envergonho. Por quê? Para quê? De quem? Amém. Que Deus te abençoe. Continue te guardando, te fortalecendo, te orientando e dando o direcionamento que você precisa ter.